E aí pessoal, beleza? Vamos lá para o terceiro e agora o último vídeo da nosso material sobre tipologia. Não era para ter estendido tanto o outro, mas como acabou rendendo o assunto, esse aqui, como não trata tanto diretamente o nosso recurso de trabalho, como não fala de alguma coisa que está diretamente ligada, né, ao nosso cotidiano, tá? Não vou detalhar tanto, certo? Até para a gente poder voltar e discutir o que é mais importante para a gente, claro, na elaboração dos nossos documentos. Bom, então assim, dissertação de maneira geral é um tipo textual opinativo, argumentativo. Além disso, pode ser persuasivo, já que tem como intuito defender uma ideia ou um conceito sobre determinado assunto, através de argumentações pautadas em dados, estatísticas e exemplos concretos. O que seriam exemplos concretos? No caso, seriam situações já relatadas, documentadas, formalizadas, tá? Que você usa como um exemplo. Não é um exemplo concreto, eu vi fulano fazer tal coisa tal dia e deu certo. Então, certeza, vai fundo que dá, né? Não, né? Um exemplo concreto é algo documentado, certo? E geralmente a gente vê o dissertativo, né, o texto dissertativo, a gente vê em apresentações de mestrado, né? Mestrados são dissertações, tá? Você tem documentos, se você tem artigos, né, que você tem características dissertativas também, tá? Você tem elementos que você traz, de que livro que você tirou, de onde que você tirou esse dado. Quando, por exemplo, numa aula, alguém leva uma apresentação, uma estatística, um número, né, que não, com esse tipo de procedimento você tem um resultado X, com um tipo de procedimento diferente você tem um resultado Y, tá? Então você quer apresentar quais as diferenças, né? Você quer contrapor, né, o que um procedimento tem de benefício em relação ao outro, tá? E isso é muito importante quando você quer conduzir para uma linha de raciocínio mais formalizada, tá? Não é a nossa rotina, tá? Não é o nosso cotidiano, tá? Isso aqui vocês vão fazer quando forem concluir trabalhos, quando forem executar algum tipo de atividade que envolva a publicação de artigos, tá? Conforme vocês forem dando continuidade nos estudos e na carreira de vocês. Qualquer curso complementar, qualquer coisa que vocês forem fazer que exija com a apresentação do trabalho esse tipo de característica, tá? É um tipo de texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então assim, a gente tem algumas características, tá? Na execução do texto. Uma das principais, né, você sempre apresenta na terceira pessoa do plural, tá? Você não coloca eu, né, na apresentação, mas são detalhes aí que a gente vai estar trabalhando, tá ok? Em sua maioria, dissertativos sejam argumentativos. Há outra subcategoria denominada textos dissertativos expositivos. Dissertativo expositivo, tá? São os tipos de textos que você não tem como conclusão, como linha de raciocínio, levar quem está lendo ou levar quem está ouvindo a concluir alguma coisa. Você apresenta resultados, né? Você já tem um cenário e você apresenta quais são os resultados desse cenário, tá? Ele fica mais neutro em relação a dizer o que é melhor, ou o que tem melhores resultados, ou o que seria mais eficiente em relação a outro procedimento, tá? Então assim, a gente tem como características, né, textos de terceira pessoa, presença de apreciações, juízo de valor do autor do texto. Isso aparece quando? Na conclusão de um artigo, na conclusão de um trabalho, tá? Foco na formação da opinião do leitor, tá? Então você tem uma ideia, você está construindo essa ideia e você vai apresentar ela para alguém, tá? Você está vendendo o teu peixe ali, tá? Você tem um produto ali, você tem um texto que você fez e você tem uma conclusão, você vai expor as coisas
né? Você vai argumentar, melhor dizendo, para não confundir, você vai argumentar no texto de uma maneira que quem leia, tá, possa chegar numa conclusão próxima da sua, ou concorde com você, ou pelo menos entenda a sua colocação, tá? Mas esse é a proposta. Coerência, coesão, a gente vai trabalhar muito com isso. Utilização de dados, exemplos, dados estatísticos, muito importante, tá? Um dado por si só não tem muito significado, você tem que realizar um conjunto, um agrupamento desses dados, transformar isso numa informação e trabalhar com essa informação, tá? É o que a gente faz, por exemplo, você tem lá um paciente, você verifica a pressão arterial dele, vamos supor, ele tem lá uma pressão arterial, deu 14/9, tá? Ok, isso é um dado. Você tem uma frequência cardíaca de 80, tá? É outro dado, ele é isolado, ele não tem nenhum significado isolado, tá? Mas quando você verifica que é um paciente que ele acabou de fumar um cigarro, é um dado isolado, mas se você junta o cigarro que ele acabou de fumar com a pressão arterial alterada, tá? Limítrofe aí, tá? Você passa a ter uma informação, quer dizer, essa pressão arterial está desse jeito por conta do cigarro que ele fez uso. Isso trata de informação, tá bom? A gente vai ver muito isso, a gente vai trabalhar muito com isso ainda, tá? Então, assim, uso de norma culta, linguagem formal, tá? Correntência, explicações fundamentadas em outros autores, foi o que eu falei. Você vai puxar de onde que foi retirada essa conclusão, de onde foi retirada essa ideia, tá? E principais exemplos, artigos, monografias, resenhas, ensaios, editoriais, tá? São todos aí dissertativos. E a expositiva, tá? A expositiva apresenta informações sobre determinado assunto diferente dos textos argumentativos. Ela foca em reunir informações e apresentar de uma maneira coerente e imparcial, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai trazer textos escritos, orais, sem uma opinião. Ela vai trazer um conjunto de dados, um conjunto de informações. Você lê e tire suas conclusões, tá? Não traz para você algo do tipo, olha, isso aqui é assim e acabou, tá? Então nós temos aí muitas entrevistas são desse jeito, seminários, tá? Verbetes, dicionários, enciclopédicos, tá? Sempre procuram manter uma neutralidade. Oi, neném. Só um minutinho, gente. Bom, gente, voltando aí, minha filhinha queria sair, queria ir pra lá, tá joia. Pois bem, então assim, todos eles trabalham, né, com informações objetivas, né, isentas de subjetividade, duplas interpretações, ou seja, está te dizendo algo e aí você pauta isso para produzir uma conclusão sua. Ele não te dá a ambiguidade do texto, ele não te traz algo nesse cenário, tá? Nesse formato. E a injuntiva, por fim, tá? A injuntiva é um tipo de texto que ele faz o quê? Ele conduz a uma ação, tá? Ou seja, ele pretende instruir ou ensinar alguém a fazer algo. Apresenta uma sucessão de informações que podem estar organizadas em pequenos parágrafos, numeradas passo a passo, numeradas por tópico, sequenciais, organizada por índice, por imagens, e assim vai te ensinar alguma coisa. Então, quando você tem lá um passo a passo de como verificar a pressão arterial, que tipo de texto é esse? É um texto injuntivo, é um texto que está te ensinando, tá? Que está não vou dizer induzindo, porque pode soar negativo, mas assim, ele está fazendo com que você conclua determinados passos para chegar no resultado final. Na somatória desses passos, você vai ter um resultado final, certo? Se você não coloca todos os passos em prática, o que acontece? Você vai ter ali um evento ou outro diferente do resultado esperado. Então você deve aprender, você deve concluir com essas orientações, né? Então assim,
visa instruir, né? Foco na explicação, no método, os textos objetivos, sem espaço para outras interpretações. Então aí, né, você está aprendendo a pegar um acesso, você vai puncionar uma veia, tem que ficar muito claro qual que é a posição da agulha. Qualquer posição, mesmo que seja qualquer posição, isso tem que estar claro, tem que estar especificado, né? Que tipo de agulha, qual que é o local mais adequado para esse tipo de técnica. Essa medicação pode ser feita no braço, no glúteo, na perna, tá? Uma medicação na veia, ela tem que ser administrada em quanto tempo, né? Que tipo de gel, que tipo de scalp, qual que é a situação. Então assim, o que ele vai fazer, né? Vai organizar toda essa confusão inicial, tá? Vai organizar tudo isso, tá? E vai colocar de uma maneira que fique clara, tá? Que você execute o passo a passo, que você entenda como que realiza, e ao final disso você vai falar: olha só, eu consegui, tá? Eu concluí isso daqui e consegui fazer, tá? Essa é a característica, né, do injuntivo. Também é utilizado como propaganda, também é utilizado de uma maneira que você produz, né, produz um resultado, né, baseado nesse sentido, tá? Mas essencialmente, tá, é uma sequência ali de passo a passo, tá bem? É a famosa receita de bolo algumas vezes, tá? Ele pode ser colocado como uma receita de bolo, tá bom, gente? Então assim, e bem brevemente aqui, só para a gente poder fechar, passar para o próximo tópico, mas assim, fechou a nossa semana, aí é ler o texto, fazer as atividades, tá? Concluir os exercícios, beleza? Então é o que? Tipologias textuais são textos orais ou escritos que possuem uma estrutura fixa, tá? Objetivos bem definidos: relatar acontecimento, descrever pessoas, defender, apresentar ideia, ensinar ou fazer algo, classificadas nos tipos que nós listamos agora há pouco, que são narração, descrição, dissertação, exposição e injunção, tá? Gêneros textuais são textos orais ou escritos mais específicos, determinados pela intenção comunicativa e o contexto que são utilizados. Minha nossa, o que é isso? Tá? Nada mais é, o gênero textual é o que o texto pretende com aquilo. Se na tipologia você tem o tipo, vamos colocar assim, né? Você tem o tipo de texto, tá? Isso é um tipo narrativo, é um tipo dissertativo, é um tipo injuntivo, tá? O gênero, ele vai trazer para você o que o texto quer com isso, tá? Então a gente tem como exemplos aqui, ó, narrativo. Lembra que eu falei? Tem diferença. Você pode narrar uma novela, um romance, um conto. Saiu errado o conto, mas tudo bem. Você pode narrar, né, isso. Você pode, mas você não pode narrar uma novela que vira um romance que vira um conto, né? Isso não. Aí vira uma confusão, vira uma história horrível, né? Raramente, eu não digo nunca, mas raramente alguém vai conseguir um resultado promissor com isso. Mas assim, é uma narrativa que é um gênero romance. Quer saber como que ficaria um exemplo legal? Você gosta de filme, beleza? Filme é um tipo de comunicação, tá joia? A gente não viu aqui, não é tipologia textual. Filme é outra coisa, claro. Mas e o gênero do filme? Você tem gênero de terror, você tem gênero de aventura, gênero de comédia, tá? Tudo dentro de filme. Música, você tem a música e você tem os gêneros musicais, né? Você tem quais as músicas, tá? Então você tem lá jazz, blues, rock, música clássica, tá? E são os gêneros musicais, certo? E da mesma forma os textos, os gêneros textuais. Então um gênero textual, tá? É um subgrupo ali dos tipos textuais. Então assim, o que é importante a gente saber agora? Tipologia textual, tá joia? Tipologia textual. Soube o que é tipologia textual? Gênero você leva quase que no automático, tá joia? Até porque o que nós vamos usar nesse momento? Descritivo para anotação
e para relatório de estágio, tá joia? Com relação aos dissertativos, a gente vai capturar alguns elementos, tá? Vocês vão utilizar mais no contexto teórico, mais no contexto de sala de aula para entregar trabalhos cada vez mais complexos, tá? Mas o teu assim cotidiano, tá? É o descritivo. É isso que você tem que dominar, tá? É isso que você tem que saber. Então assim, ó, dos descritivos é o que é a diferença de uma biografia, de um cardápio, de uma notícia e de uma anotação de enfermagem. Você tem que bater o olho e ter as condições de diferenciar, tá? Beleza, ó, eu sei que essa anotação ela está dentro dos parâmetros adequados para um texto descritivo objetivo, certo? É isso que você tem que saber. E aí, na sequência dissertativa, a gente vai conversar ainda, a gente vai falar sobre isso ainda, tá joia? Aqui um exemplo, né? Eu não testei fazer esse bolo, até dá pra gente, putz, até dá pra de repente aí a gente testar, dar uma olhada assim, não rola de fazer uma dessa. Então assim, ó, a tipologia, uma injunção, e o gênero, uma receita culinária, tá joia? O vídeo não era para ter ficado grande desse jeito, mas eu não parei de falar, tá joia, pessoal? Mas é isso, tá bem? Fechou aqui, tipologia, 3 vídeos, material para vocês lerem e façam as atividades, tem uma semana de prazo, não se esqueçam, tá joia? Vou tentar incluir no final do vídeo, mas não sei se rola, mas talvez fique aí no cantinho do vídeo aí para já correr fazer a atividade avaliativa, beleza? Falou, pessoal, até mais!